boa noite a todos, boa noite meus amigos, iniciando mais esse momento de reflexão com vocês aqui na reunião online, né, do GELD. Queria só saber se está tudo ok com o áudio, com o vídeo, se está tudo certinho, para a gente poder começar a nossa partilha de hoje. Boa noite a todos. Se alguém puder me dar o retorno, se o áudio e o vídeo estão direitinho, eu agradeço. Boa noite a todos. Será que a Marina está por aí? Marina, se você estiver e puder só me confirmar se está ok o áudio e o vídeo, eu te agradeço. Boa noite. Tudo bem com vocês? Se alguém puder me sinalizar se áudio e vídeo estão funcionando. Se alguém puder colocar nos comentários se está tudo ok, para que a gente possa iniciar. Boa noite a quem está chegando. Boa noite a todos. Marina, você consegue me ouvir? Se vocês estiverem conseguindo me ouvir, a gente pode começar. É só porque ainda não tive uma confirmação. Oi, William, boa noite. Como é que tá o áudio e o vídeo? Perfeito. Obrigada, meu amigo, pelo feedback. Obrigada a vocês. Obrigada mais uma vez pelo convite, sempre muito carinhoso. Marina sempre é uma amiga muito querida. Ei, Marina, boa noite. Boa noite, meus queridos. E é sempre uma alegria estar com vocês, sempre uma alegria esse momento em que a gente pode refletir sobre os ensinamentos de Jesus, sobre os ensinamentos do Evangelho. E eu queria convidar vocês para, nesse primeiro momento, por um movimento de pacificação do coração, para que a gente eleve o nosso pensamento ao alto, pedindo a Jesus que
que proteja a nossa noite, que proteja o nosso movimento de partilha, essa nossa reunião, e que vocês, onde estiverem também, possam receber as emanações do alto, o bálsamo para todas as angústias, as respostas para todas as perguntas. Que Jesus nos guarde, nos abençoe sempre. É sempre muito importante poder falar sobre o Evangelho e poder falar sobre as lições que Jesus nos deixou. E de alguma maneira, quem tem a oportunidade de falar em voz alta é sempre quem precisa mais ouvir. Então, eu agradeço esse momento em que a gente pode falar em voz alta sobre coisas que precisamos aprender, sobre coisas sobre as quais precisamos refletir e colocar em prática, né? Que acho que é o principal objetivo de tudo que a gente aprende dentro da doutrina espírita, dentro do cristianismo e dentro de todas as ideias que nos levam ao bem, que nos levam ao trabalho fraterno, à oportunidade de partilhar com os irmãos o amor. Então, o nosso momento de conversa de hoje vai se tratar sobre há muitas moradas na casa de meu Pai, a misericórdia espalhada pelo universo. E eu queria muito que a gente começasse a pensar sobre isso, sobre a proposta da misericórdia espalhada pelo universo, através da leitura do capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Há muitas moradas na casa de meu Pai. A ideia dessa nossa conversa de hoje é que tudo concorre para o bem, que em todos os cantos, nos mínimos detalhes, a misericórdia de Deus atua antes, preparada para intervir em nosso favor nesse processo de resgate de dívidas e aprendizados que a gente vive, suspendendo a conta da dor todas as vezes que nos encontra trabalhando a serviço do bem e do amor. E isso se conecta profundamente ao caminho que a gente escolhe, aos caminhos e às escolhas desse caminho. Para construir o pensamento da nossa reflexão de hoje, para construir essa partilha sobre a misericórdia espalhada pelo universo, eu queria tomar a liberdade de fazer a leitura desse trechinho do Evangelho, do capítulo 3º, e mais especificamente do segundo item desse capítulo, que é intitulado Diversas Categorias de Mundos Habitados. E esse trecho do Evangelho diz assim: do ensinamento dado pelos Espíritos resulta que os diversos mundos possuem condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Dentre eles, há os que são ainda inferiores à Terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau e outros lhes são mais ou menos superiores em todos os sentidos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam soberanas, a vida moral quase não existe. À medida que essa se desenvolve, a influência da matéria diminui, de maneira que nos mundos mais avançados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Nos mundos intermediários, o bem e o mal se misturam e um predomina sobre o outro segundo o grau de adiantamento em que se encontrarem. Embora não possamos fazer uma classificação absoluta dos diversos mundos, podemos, pelo menos, considerando o seu estado e o seu destino, com base nos seus aspectos mais destacados, dividi-los assim, de um modo geral. Mundos primitivos, onde se verificam as primeiras encarnações da alma humana. Mundos de expiação e prova, em que o mal predomina. Mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm o que expiar adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta. Mundos felizes, onde o bem supera o mal. Mundos celestes ou divinos, moradas dos espíritos purificados, onde o bem reina sem mistura. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas, e é por isso que nela estamos expostos a tantas misérias. Os espíritos encarnados no mundo não estão ligados a ele indefinidamente e não passam nesse mundo por todas as fases de progresso que devem realizar para chegar à perfeição. Quando atingem o grau de adiantamento necessário, passam para outro mundo mais adiantado e assim sucessivamente até chegarem ao estado de espíritos puros.
os mundos são as estações em que eles encontram os elementos de progresso proporcionais ao seu adiantamento. E é para eles uma recompensa passarem a um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo prolongarem sua permanência no mundo infeliz ou serem relegados a um mundo ainda mais infeliz por haverem se obstinado no mal. Opa, desculpa, gente, caiu aqui o celular, perdão. Então, terminando essa leitura do capítulo 3º, item 2º do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente é levado a um pensamento muito especial, né? O título do Evangelho, Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, e o preâmbulo, a leitura que abre esse Evangelho, né? Que é a fala de João transcrevendo os últimos momentos de Jesus com seus discípulos que precedem a sua prisão e a sua condenação, é uma fala muito consoladora. E Jesus, transcrito por João, diz assim, a William dizendo, né, acidentes acontecem, faz parte do mundo das lives. Nem me digo, William, porque eu não me acostumo com esse mundo, viu? Eu ainda estou apanhando do virtual um bocadinho. Doida para voltar para o mundo dos abraços, mas aproveitando essas oportunidades. Então, paciência comigo que eu chego lá. Há muitas moradas na casa de meu pai. E João diz o seguinte, né? Transcrevendo o aconselhamento de Jesus aos discípulos na última ceia. Ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para vos preparar o lugar, e depois que eu tenha ido e que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, aí estejais também. Que coisa mais linda é Jesus colocando misericórdia antes mesmo dos acontecimentos que sucederiam esse momento de aconselhamento e despedida com os seus discípulos, a sua prisão, o seu martírio, a sua morte. E para falar desse elemento e para chegar mais longe no pensamento de Jesus e no acompanhamento da importância dessa mensagem, que há muitas moradas na casa de meu pai, eu queria muito que nesse momento a gente estabelecesse a nossa dimensão na Terra, a nossa dimensão nesse lugar. Porque a gente tem uma mania, né, muito grande de se colocar como donos de tudo, né, conhecedores da ciência, topo da cadeia evolutiva, né, senhores do universo. E aí eu fui procurar alguns dados sobre isso, porque eu sei muito pouco. Eu sei muito pouco sobre muita coisa, ou sobre pouca coisa, coisas rasas. E eu queria aprofundar para que a gente pensasse um pouco sobre essa dimensão do que é o planeta Terra e nós, enquanto humanidade, dentro desse planeta. E a primeira informação que eu achei é que a luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo. É a velocidade da luz, né? 300 mil quilômetros por segundo. Se o Sol mais próximo do nosso, que é Sírius, está distante a 8,6 anos-luz da gente, significa que a gente demoraria quase 9 anos viajando a essa velocidade de 300 mil quilômetros por hora, por segundo, para chegar em Sírius. Mais um dado, o diâmetro da nossa galáxia, né? Via Láctea, 100 mil anos-luz. A gente demoraria 100 mil anos viajando a velocidade da luz para cruzar a nossa galáxia de um lado a outro. Mais um dado impressionante. A quantidade de planetas similares à Terra nessa nossa galáxia. 17 bilhões. E para viajar à galáxia mais próxima, a nossa galáxia vizinha, que é Andrômeda, 2,5 milhões de anos-luz. E essa é a mais próxima. Existe já notícia de galáxias que estão a bilhões de anos-luz da Terra. E quantas galáxias existem? Nesse conceito do universo observável que a gente vive, o tamanho do universo, nessa grandeza que a gente tem, já há uma constatação de cerca de 200 bilhões de galáxias como a nossa. Uma conta
Para falar de planetas, então, dentro desse universo observável, seriam 200 bilhões vezes os 17 bilhões de planetas que tem na nossa galáxia. E quanto zero tem nisso e que imensidão é isso? E é muito difícil e fácil que a gente se perca no meio desses números. E isso nada tem de religioso, né? Que é o mais interessante. Isso é ciência. E a ciência já identificou que é incontestável o tamanho do universo e o quão pouquinho a gente ainda conhece desse universo. O quanto ainda é pequeno o nosso conhecimento diante dessa vastidão que são 200 bilhões de galáxias na ideia de um universo observável. Olhando para isso e voltando lá na fala de Jesus, que João transcreve muito bem e que o Evangelho segundo o Espiritismo traz nesse capítulo 3º, a gente vê que Jesus vem fazer um conforto, né? O capítulo 3º do Evangelho, então, é um capítulo de esperança, partindo da promessa de Jesus, do pedido amoroso de Jesus: não deixe turbar seu coração, confie em mim, confie no meu Pai. E avisando a Jesus e avisando aos discípulos que há muitas moradas na casa desse Pai. No ambiente acolhedor da última ceia, Jesus preparava os seus discípulos para grandes dores, né? E é aí que a fala de Jesus entra num contexto muito de consolação. Jesus fortalecia os seus discípulos para aquilo que estava por vir. E os seus discípulos não sabiam o que estava por vir, mas a misericórdia é sempre assim. A misericórdia sempre nos antecede. Ela sempre antecede as dores e vai colocando escoras no nosso caminho para que a gente consiga caminhar. E Jesus fazia isso para que a gente se fortalecesse apesar das lutas que viriam e virão. Pensa bem, né? Os discípulos tiveram 3 anos com uma construção humana, né? Com um homem encarnado que curava diante de um paralítico, diante de alguém que tinha lepra, somente através de um influxo de amor, né? Bonito lembrar daquela parte em que a mulher toca a túnica de Jesus e que Jesus, sem saber que quem tinha tocado, disse: de mim saiu virtude. Que força é essa? Que movimento é esse? Jesus, naquele momento, então, preparava os discípulos para a sua partida, confiando a eles a certeza de que o universo é casa. E que na casa do Pai existem muitas moradas, que a gente só está em cômodos diferentes de um mesmo lugar, de uma mesma casa que pertence a um só Senhor. E é interessante como a origem dessa ideia faz parte das leis de Deus, né? Como isso já está gravado dentro da nossa consciência. A ideia de que nós somos seres individuais e que existe uma pluralidade de mundos, né? E é tão interessante que a gente começa a entender pluralidade de mundos na infância, quando a gente tem amigos imaginários que as outras pessoas não veem. E a gente segue tendo possibilidade de pensar sobre pluralidade de mundos quando a gente dorme e sonha numa outra dimensão. Que dimensão é essa que, enquanto o nosso corpo descansa, nosso inconsciente e nosso espírito pode se deslocar para novos aprendizados? Quando a gente contempla a grandeza de todas essas informações, de todos esses números, de tudo o que a ciência nos traz, mas não explica, nós reconhecemos a necessidade da existência de outros mundos, de outras dimensões que podem ser habitadas. E ainda há um outro contexto de pensar nessas moradas, perdão, que é o contexto da vida após a morte. O mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Uma outra dimensão e uma possibilidade de que essa dimensão seja habitada. Os povos antigos já imaginavam, né, a ideia da vida humana e do espírito precedente à vida humana. Isso antecede a ciência acadêmica. Os místicos da antiguidade já previam isso. Muitos no desdobramento já viam isso também, já visitavam o mundo com mais clareza.
E Jesus faz essa afirmativa em João, reforçando de que existem muitas moradas na casa do meu Pai, de modo abrangente. Então é interessante a gente pensar que essas muitas moradas na casa do meu Pai não figuram somente como as moradas externas, mas como os estados mentais. Como aquilo que está dentro de nós e que projetado para fora vai refletir no lugar onde nós estaremos. Se não há espaço vazio no universo, se é o codificador estabelecendo a ideia da pluralidade dos mundos e da possibilidade de vida física em todos esses mundos, a gente também precisa acreditar na pluralidade dos espíritos que habitam esses mundos. E é bonito ver isso dentro da própria concepção e da construção do capítulo 3º do Evangelho, porque, na verdade, quando a gente pega, isso é muito gostoso dentro do Espiritismo, né? Quando a gente vai estudar dentro da doutrina espírita, é legal que o estudo seja sistêmico, né? E não isolado, que a gente tenha várias leituras paralelas fazendo uma complementação daquilo que é o objeto central do foco do nosso estudo. Se a gente pegar esse capítulo 3º, a gente vai ver que a linha de raciocínio construída começa com diferentes estados da alma na erraticidade. Aí depois, diferentes categorias dos mundos habitados, a destinação da terra, causa das misérias humanas, instrução dos espíritos, mundos inferiores e superiores, mundos de expiações e provas, mundos regeneradores e progressão dos mundos. É interessante, né? Que o próprio Evangelho traz para nós até os mundos regeneradores. Ele não fala, né, dos mundos felizes e nem depois dos mundos divinos. A gente não tem essa dimensão ainda de compreensão para chegar nesse nível de entendimento do que seria após o mundo de regeneração, que é esse mundo para o qual estamos agora transitando. Mas é bonito ver como o Evangelho traz para nós como primeiro elemento diferentes estados da alma na erraticidade. E qual é a mensagem do Evangelho através desse primeiro item? Que a primeira morada é dentro, que a primeira morada é interior e que esse dentro é essencialmente conectado ao mundo de fora. Então o Evangelho fala sobre os diferentes estados de felicidade ou de infelicidade na erraticidade, né? Falando que os espíritos circulam nesse universo. E aí Chico escreveu, num livro chamado Morada de Luz, um livro de 1990, um texto dizendo o seguinte: cada pessoa mora na casa mental dos pensamentos que irradia. Na criação do Supremo Pai, existem muitas moradas e compete-nos agir e servir para que todos os moradores se unam na compreensão e no entendimento, para que a Terra não mais possua gaiolas de egoísmo e cárceres de ódio a impedirem, nos caminhos da evolução, a nossa integração na vitória da paz e do amor. Cumpre-nos, assim, reconhecer que todo espírito mora no que pensa e se classifica pelo que faz. Olha que coisa interessante. É Chico, lá em 90, dizendo: cumpre-nos assim reconhecer que todo espírito mora no que pensa e se classifica pelo que faz. E é muito natural que o espírito esteja vinculado ao que vibra, né? É muito natural que a gente coloque para o nosso exterior aquilo do que o nosso interior é formado, né? A gente viu que o Evangelho nos leva a pensar que antes de compreender os diferentes mundos exteriores e essas gradações, a gente tem que atentar para o mundo de dentro. E se a gente corre os olhos sobre uma outra obra do Pentateuco Kardeciano, das obras básicas do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos, a gente vai ter lá, a partir da pergunta 96, informações muito interessantes sobre a ordem dos espíritos, né? Que é a famosa escala ou gradação espírita baseada no grau de adiantamento espiritual, nas qualidades que cada espírito já adquiriu e nas imperfeições também com as quais ele ainda precisa lutar e das quais deve se despojar. E não é uma classificação absoluta, mas é interessante que se você pega no Evangelho segundo o Espiritismo a gradação dos mundos, e se você pega no Livro dos Espíritos, por sua vez, a escala
de evolução, a escala espírita, você vê que as gradações se complementam. Então, aqueles espíritos que ainda estão no estágio mais primitivo, estão lá no início dos mundos primitivos. E aí, isso vai caminhando de acordo com as ordens que são previstas, né, no Livro dos Espíritos, a terceira ordem, a segunda ordem, a primeira ordem, desde os espíritos mais imperfeitos, né, os espíritos impuros, levianos, até chegar lá na ordem única ou primeira ordem, que é a ordem dos espíritos puros, né? E aí cada um de nós, de acordo com o reflexo do nosso interior, vai se vincular a um mundo, a uma morada exterior. É da lei. Não adianta, né, a gente querer pular as etapas ou achar que a natureza vai atuar de uma maneira extremamente rápida nesse processo, porque o que acontece em verdade é que a nossa vivência, a nossa prática vai determinar em que tipo de mundo eu me vinculo, a que tipo de energia, a que tipo de universo, a que tipo de objetivo eu estou vinculado. Se o meu coração ainda duro está, se o mal ainda prevalece em mim sobre o bem, é no mundo de expiações e provas que eu terei a oportunidade de cumprir os meus resgates. Se eu evoluo um bocadinho e se a intenção de bem em mim é maior, ainda que tenha defeitos, ainda que tenha todas as mazelas, longe de ser um espírito puro, eu já estou apto a evoluir para um outro estágio de compreensão que os mundos regeneradores me poderão oferecer. De igual modo, lá na pergunta 55 do Livro dos Espíritos, a resposta da questão vem garantir que todos os espaços do globo são habitados, havendo as mais diversas constituições dos mundos de acordo com essa evolução. E o mais interessante, né? Assim como o capítulo 3º do Evangelho trata da progressão dos mundos, o Livro dos Espíritos trata da progressão dos espíritos de acordo com as leis contidas lá no final do Livro dos Espíritos, na parte 3ª, que são as leis morais. Então, olha que interessante. A gente tem os espíritos, a gente tem os mundos e a gente tem a regra do jogo, desde sempre e para sempre, que são as leis morais, que são aquelas leis que regem toda a dinâmica do universo e toda a vivência que existe dentro do universo. Então, esses dois temas estão extremamente conectados, né? O mundo de dentro e o mundo de fora. E sabendo que hoje nós transitamos no meio de uma pandemia, no meio de tanta desordem, no meio de aparente caos, mas que a gente sabe do intenso trabalho das equipes espirituais, favorecendo as boas intuições nesse processo, as boas decisões nesse processo, favorecendo que a gente busque mais pensar coletivamente, saia do egoísmo para pensarmos no todo, e levando em consideração que esse todo envolve desde o meio ambiente, desde o universo natural em que vivemos até as nossas relações com as pessoas. A pergunta que não quer calar é: será que eu estou fazendo do meu mundo interior morada de Deus? Será que dentre as muitas moradas que Jesus afirmou haverem na casa do meu Pai, o meu interior tem sido uma delas? E será que esse reflexo para o mundo exterior tem proporcionado às pessoas encontrarem as muitas moradas na casa do meu Pai? Porque essa morada vai ser sempre o reflexo ou a ressonância do que eu tenho dentro de mim. E se eu não cuidar dela, eu não vou ter acesso às outras belezas dos mundos exteriores. Às vezes eu fico pensando sobre isso, né? E olha que se a gente pensar no número de possibilidades de beleza que a gente não conhece, é tão interessante ver isso, né? Quando a gente começa a ver no Livro dos Espíritos uma tentativa de aprofundamento na compreensão de Deus, e a gente tem a resposta, né, muito criteriosa da espiritualidade. Vocês não estão prontos para ouvir. Nem se a gente dissesse para vocês, a resposta seria compreensível ao seu entendimento. Eu fico pensando, aqui em Uberlândia nesses dias está muito quente, muito seco,
mas mesmo com a poluição e com as queimadas, que são um movimento muito triste, uma tragédia, nós temos tido dias de muita beleza, né? De pôres de sol muito bonito, de nasceres de sol muito bonitos, e o céu muito estrelado também, sem nuvens, né? A despeito da seca. E muitas vezes eu me pego pensando sobre isso, sabe? Gente, qual de nós? Você tira uma foto, nós estamos em lua cheia, ou estivemos em lua cheia esses dias, né? A gente tira uma foto, aí você olha para a foto, sua câmera pode ser com a maior tecnologia, mas assim, não capta aquela beleza. Você tira uma foto de uma flor, não capta aquela beleza. Você tem um talento exímio de pintura, não capta aquela beleza. Porque ela não é ao alcance da mão humana de reprojetar ou de reproduzir. E olhar para o céu nos dá essa dimensão do amor e da misericórdia de Deus, né? E de quantas belezas nós ainda vamos alcançar, e de quanto amor a gente ainda vai ser capaz de sentir, quando o nosso coração e quando a nossa prática estiverem alinhados na busca dessa compreensão. Quando Inácio de Antioquia, sucessor de Paulo na igreja de Antioquia, né? Quando ele é preso e adentra Roma, né? Para ser martirizado e morto por ser cristão, naquele momento de intensa perseguição aos cristãos, ele entra e ele olha para Roma, que dizem ter sido uma cidade belíssima desde aquela época, e sorri. Os soldados ficam muito indignados e falam: você não sabe o que vai acontecer com você? Você está preso, você vai sofrer, você vai ser humilhado, você vai ser morto. E Inácio de Antioquia responde: eu sorrio, porque se aqui, nessa terra imperfeita, com tanta dor, há tanta beleza para ver, imagino que Deus reserva àqueles que estiveram com Ele. E complementa: eu sou trigo de Deus, eu quero ser triturado e moído pelos dentes das feras, a fim de me converter no pão puro do Cristo. Imaginem as belezas que nos aguardam, meus queridos. Imagina o tamanho da felicidade que nos aguarda. Isso é misericórdia. Saber que todos nós somos destinados à felicidade, que todos nós somos destinados à perfeição e que Deus pacientemente criou infinitas moradas na sua casa, de acordo com a nossa percepção, com a nossa sensibilidade, com a nossa compreensão, são elementos de um extremo amor e de uma extrema misericórdia. Somente um pai que entende o quão pequeno eu sou pode ter amor suficiente para criar um mundo em que eu me encaixe. Porque pense, como é que eu, pequenino, rancoroso, cheio de ranço, vou adentrar num mundo feliz? É demais. É como se pegasse uma criança que está ali no jardim da infância e quisesse que ela fosse para um pós-doutorado direto. Não faz sentido nenhum para ela, porque ela não adquiriu o conteúdo necessário para chegar nesse universo e usufruir desse universo. Mérito, amadurecimento, construção interna que me leva a novas moradas exteriores. Agora, por fim, existe uma outra morada de tudo isso que a gente disse, né? Da morada interna, dos outros mundos, dos multiversos que Deus nos proporciona por amor. Existe um outro elemento de misericórdia que é a morada de Deus e que talvez seja um instrumento mais potente que Deus tenha colocado aqui para que a gente evolua. E esse elemento é o outro. Esse elemento é o próximo. Esse elemento é aquele com quem eu tenho que conviver. Quando Jesus afirmou que os seus discípulos seriam reconhecidos por muitos se amarem, pensa bem sobre isso. Quando Jesus afirmou que os seus discípulos seriam reconhecidos pelo amor destinado uns aos outros,
Ele nos deu a exata dimensão do que o amor é capaz. A exata dimensão de como o amor de Deus se exterioriza. E nos convida a um grande desafio, né? Para além de amar a Deus sobre todas as coisas já previsto no Antigo Testamento, há um desafio talvez muito mais dolorido, que é amar o outro como eu espero ser amado. Porque amar a Deus sobre todas as coisas, especialmente com o pouquíssimo entendimento que a gente tem de Deus, fica muitas vezes num campo teórico, né? Num campo filosófico, num campo do ideal, numa distância. Porque é instintivo, né? Quando eu penso em Deus, eu elevo o olhar. A gente sempre fala, né? Vamos elevar o nosso pensamento, né? Quando a gente quer propor uma prece, quer propor falar de Deus. E Jesus, nessa nova era, nos propõe que a gente equalize o olhar e expanda esse amor, reconhecendo no outro o amor a esse Deus que devemos amar sobre todas as coisas. Isso quer dizer, meus queridos, que o movimento de transformação que a gente espera ver no mundo passa essencialmente pelas nossas relações com o outro. E que para alcançar todas as moradas dos mundos regenerados ou dos mundos felizes, primeiro eu preciso transformar dentro de mim aquilo que não se encaixa nesse mundo de maneira inevitável passando pelas relações. Como é que eu vou ser feliz não tendo resolvido uma questão com o meu próximo? Como é que eu vou ser feliz se eu não me conecto ao meu próximo com a sensibilidade de ver o que ele precisa e reconhecer que o que ele precisa é tão legítimo quanto o que eu preciso? Então é uma gradação bonita do reconhecimento que Deus pede de nós. Primeiro eu aprendo a me amar, porque eu não vou conseguir amar para fora se eu não amar para dentro. Então o autoconhecimento passa pela autocompaixão, passa pelo auto-perdão, passa por me olhar com leveza e reconhecer em mim morada de Deus e dizer, é um casebre ainda, uma choupaninha ainda, mas hoje eu vou consertar essa parede, hoje eu vou melhorar o telhado, hoje eu vou consertar essa goteira, essa infiltração aqui, e eu vou ser melhor, e eu vou cuidar dessa casa, que é o primeiro templo de Deus, instrumento que Ele me deu para fazer todas as outras transformações que eu preciso e que o mundo também precisa. Depois que eu aprendi um bocadinho essa lição, a segunda lição, ver no outro a extensão disso, ver no outro essa morada do Pai. E a misericórdia atua aí de uma forma tão potente, porque quando eu enxergo no outro alguém tão digno de amor quanto eu, alguém tão digno de cuidado quanto eu, e não faço isso de baixo para cima, mas faço isso num ambiente igual, dando a ele não o que eu quero, mas o que ele precisa, aí eu encontro no outro morada do Pai. Aí eu reconheço no outro mais uma das infinitas moradas do meu Pai. E é interessante que esse é um movimento de consciência e de responsabilidade, né? Por vezes a gente fala assim, eu me amar primeiro, nossa, mas parece que eu estou me colocando em primeiro lugar e é um movimento egoísta, mas não é um movimento de egoísmo que se espera do cristão, né? É um movimento de amor consciente. É um movimento de reconhecimento de que eu faço parte de um todo, de encontrar o meu lugar nesse todo e ser responsável por esse todo. E a partir disso, poder ser responsável pelo que acontece à minha volta. Poder ser responsável pelas minhas escolhas, pelas minhas ações ao que acontece na minha volta. E veja que isso não são grandes gestos, né? Não são grandes mudanças que Jesus nem que Deus espera de nós. São mudanças de acordo com aquilo que a gente aguenta. E desafio para que amanhã a gente avance um bocadinho mais do que hoje. Porque as casas do lado de fora nos aguardam todas. E serão conhecidas todas depois que a gente conseguir conhecer
a casa do lado de dentro. E a misericórdia de Deus nos alcança também nessa paciência, né? Nos alcança também nesse olhar de que não importa o quanto eu demore, Ele me espera. Mas é interessante pensar que à medida que a gente reconhece a responsabilidade que a gente tem no processo, a gente também reconhece que a gente tem a eternidade, mas que a gente não é senhor do tempo. Porque se por um lado eu tenho todo o tempo do mundo para melhorar, o tempo que passou eu não possuo mais. O tempo que passou, já não me pertence mais. Então, desperdiçar o tempo também é falta de amor. Não aproveitar todas as oportunidades para tentar ser feliz, e ser feliz passa pelo alto amor, pelo amor ao próximo, pelo amor a tudo e pelo reconhecimento de Deus em tudo. Eu não estou me amando. Aproveitar o tempo também é um mecanismo de amor. Por isso é tão necessário, mais uma vez, meus irmãos, e já encerrando esse momento em que eu agradeço tanto a oportunidade de refletir sobre essas questões, né? Das melhorias que precisam acontecer de dentro para fora para que a gente realmente mude o entorno e o mundo em que a gente vive. O pensamento que fica é o pensamento de consciência. É acreditar que quando Jesus diz que há muitas moradas na casa do meu Pai e que nós estaremos nela com Ele, esse movimento começa com Jesus estando dentro de nós e em tudo, né? Não necessariamente elevando o pensamento, mas também elevando o pensamento a Deus, mas entendendo que Ele está em tudo, em todos os lugares, em todas as pessoas, em todos os corações, inclusive naqueles corações que ainda não o reconhecem, que não multiplicam a sua mensagem e que são os mais carentes de amor e que são os mais carentes de cuidado, os mais carentes de compreensão e de perdão. É fácil amar quem é igual a gente, é fácil amar quem acredita nas mesmas ideias que a gente. Difícil, desafiador para um mundo regenerado é amar o diferente. E nós estamos sendo colocados todos os dias nas mais diversas circunstâncias diante do diferente. Do diferente simples, do diferente complexo, do diferente que causa em nós sensações do homem velho. E que a pergunta é sempre uma só. Quando eu ajo assim, eu sou casa, eu sou morada do Pai? Jesus, Deus, gostaria de habitar nessa casa que fala de amor, mas cultiva ódio, amargura, ressentimento? Então é um olhar de consciência mesmo, porque são sentimentos que a gente vai demorar uma vida inteira, muitas vidas, para trabalhar dentro de nós, mas que a gente tem que partir de algum elemento. E que elemento maravilhoso é a confiança, que elemento maravilhoso é confiar quando Jesus faz uma promessa aos seus discípulos e estende essa promessa para nós, né? Há muitas moradas na casa do meu Pai, eu vou construir esse lugar para vocês e eu volto para buscar vocês e vocês estarão comigo nesse lugar. Nestes lugares, em todos os lugares onde o amor pode estar. Obrigada mais uma vez, obrigada Marina, obrigada aos queridos amigos do Gelde. Desculpa ter derrubado a câmera. E eu agradeço muito. Todas as vezes que a gente pode estar junto, pode falar sobre a mensagem de Jesus, sobre a mensagem desse novo momento em que a gente é desafiado a sair de tudo que é antigo dentro de nós e se reconstruir em bases mais verdadeiras, se reconstruir em bases mais reais, praticando, tendo a oportunidade de praticar na linha de frente a mensagem que Jesus deixou para nós. Que Jesus os abençoe, que vocês tenham uma noite de muita paz, de muita tranquilidade, que em breve a gente possa se encontrar ou por aqui ou nos encontros presenciais, que a gente também já sente tanta saudade, viu? Um grande abraço a todos.
Fiquem com Deus.